E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoa cada um dos que estão presentes nessa tarde. Deus abençoa os irmãos através da internet. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Depois vamos ler São Lucas 21, 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhes dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. São Lucas capítulo 21, versículo 27. Então verão vi o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Atos 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Querido Deus, Tu já revelaste todas essas coisas para nós. Agora só pedimos que esclarece e encha-nos com Teu Espírito Santo, porque é o Espírito de sabedoria, de temor. Ajuda e dê graça aos Teus filhos, força, para que nós possamos, ó Deus, fundir naquele amor divino. Um amor fraternal funde o amor divino, e nos dê a Tua graça, a Tua bênção, e abençoa o culto nessa tarde. Convidamos a presença do grande Espírito Santo para estar em nosso meio, Senhor Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Pedimos as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A nuvem do juízo. 40, eu estava pensando no número, né? 40 é o número de julgamento. 40. Os números, tudo tem seu significado, né? Não é somente o cristão, né, que sabe isso, mas mesmo as pessoas lá fora, a ciência, sabe o significado dos números, o significado das cores, né? Às vezes nós colocamos uma cor, né? O pastor Asmar, uma vez, ele estava pregando e alguém disse assim: por que você usa cinza, né? Terno cinza. Ele disse: porque eu estou rodeado de hipócritas. E não demorou muito para que muitos o traíssem, né?
Então, as cores, o arco-íris tem 7 cores, né? A coluna de fogo é a cor âmbar, né? Verde e amarelo, né? Onde Deus realmente se manifestou. Então, tudo tem um significado. É como cantar o parabéns, né? Você vai numa festa de aniversário, então alguém vai cantar o parabéns para você, e no final ele disse Ratibum. Ratibum significa eu amaldiçoo você. Então, já é um aniversário de maldição, né? E, inocentemente, as pessoas não sabem disto, porque não lhes são ensinados. Eles acham bonito isso aí. Nós vamos falar aqui um assunto, leia mais a mensagem do irmão Branham, sobre esse ancião de dia e este semelhante, como o Filho do Homem, né? E espero que Deus assim venha abrir os nossos entendimentos para saber onde a gente está parado, né? O que nós cremos. Na mensagem ouvi, mas agora vejo, o irmão Branham nos mostra isto, né? Parágrafo 209, porque quando você fala de Daniel 7 e 13, você também vai a Apocalipse 10, do 1 ao 7, porque o anjo forte, que é Cristo, né? ele desce, né? Ele desce e ele encarna no 7º anjo, porque o 7º anjo encontra seu corpo na terra, que era Branham, profeta, o filho do homem. Então, quando o anjo forte desce, o ancião de dia, o juiz, né? Então, o ancião de dia e o filho do homem, ele se funde. Por que se funde? Para fundir tem que ser do mesmo material, porque aí é Deus mesmo, não é outro. O profeta disse: quanto de vocês apanham as fitas? Vocês ouviram, senhores, é este o tempo? Nós não mostramos aquelas revistas e coisa um ano antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isto. O que é isto? É a nuvem que vocês verem ali, formada por 7 anjos, em 28 de fevereiro de 1963. Você pode ver que é uma cabeleira branca. E a cabeleira branca sempre fala de juiz, né? Fala de juízo. E ele estava vindo com os seus anjos, que são 7 mensageiros, 7 anjos, e eles ali o coroaram. Então, ele tinha deixado o trono da intercessão. Quando ele deixa o trono da intercessão, o trono fumega. Aí ele toma seu próprio trono. E o coração do homem é o trono de Deus. Estou falando do homem ungido, né? De um profeta. Então ele deixa aquele trono de intercessão. Então há o quê? No propiciatório há juízo, há fogo, há fumaça. E nós estamos vivendo nesse tempo, né? Veja, é um tempo, no tempo de Jesus, uma palavra contra o Filho do Homem tinha perdão. Hoje, uma palavra contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, hoje é o tempo do juízo. E o apóstolo São Pedro diz que o juízo começa na casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem? A ciência está perplexa com isto. Foi a fotografia. Ela foi tirada a mais ou menos 48 quilômetros de altura. Aí você vê que o 40 está ali. Com 40 quilômetros de largura, de lado a lado. Aí vemos o 40, porque é juízo. Então ele disse, ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1, Daniel, juiz supremo do céu e terra.
Não estamos esperando vir um juízo. O juízo tem começado na casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem? Bem ali. E às vezes a gente começa a bajular o povo, dar tapinha nas costas, dar um cargozinho para que eles venham à igreja. As igrejas dão cesta básica, ajuda para que o povo venha à igreja, porque a igreja fica cheia de gente. Mas não é assim na mensagem da hora. A mensagem da hora, ela não bajula, porque é um tempo de juiz. Juiz não bajula. Juiz julga de acordo com a lei, como está escrito. Nós vimos ali no deserto Jesus trazendo juízo. Ele está escrito, está escrito. Porque Deus se alimenta, como nós se alimentamos de alimentos naturais, Deus também se alimenta. Ele se alimenta da mensagem, da palavra da hora. Este é o alimento de Deus. Então ele disse, bem ali, quando a ciência não pôde nem mesmo ver isto eles mesmos, e no observatório, ali fora na Universidade do Arizona, e ali embaixo no México, eles estão pesquisando, têm pesquisado pelos últimos 2 anos, e ali isto lhes foi dito, isto aconteceria antes, e o terremoto do Alasca, ele disse, onde começou o juízo, quando ele aparece com a cabeleira branca, e ele pega aquela pedra, joga para o ar, e 2 ou 3 dias depois o Alasca quase afundou. Aí ele disse, e o terremoto do Alasca? Observe Hollywood cair no mar. E nós estudamos isto nos últimos cultos, sobre o afundamento, o juízo vindo sobre a Califórnia, sobre Los Angeles. Observe e veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Isso será feito. Está vendo? Estão vendo? E apenas observe e veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe a que horas ele virá. Mas de uma coisa eu sei, eu creio na minha condição presente se estou na minha mente correta. E se eu não fosse um cristão, eu com certeza gostaria de ser um verdadeiro cristão da Bíblia, não um denominacional. Um igrejeiro. Não fique descansado porque você gritou. Nós ouvimos aquilo nessa manhã, provamos isso através da palavra de Deus, é totalmente fora da vontade de Deus. Não faria nada exceto causar morte. Não fique no talo, esteja na vida. Então a terceira puxada é para trazer juízo. Agora, a importância da foto. Essa foto, primeiro nós tivemos essa foto tirada em 1950, ali no Coliseu em Houston, Texas. E uma foto sobrenatural, que está na Galeria de Arte de Washington até hoje. E depois, em 28 de fevereiro, foi tirada esta foto. Essa foto foi tirada a 400 quilômetros de distância. Essa nuvem, está escrito na revista, uma nuvem misteriosa, né? Para eles foi como um anel. Agora, essa foto tinha muita importância. A igreja não viu a importância da foto. 1 ano antes, o irmão Branham tinha falado, quando ele pregou, senhores, é este o tempo, ele falou do sonho que ele teve, dos passarinhos, da mudança dele para o Arizona, os passarinhos pequenos, os passarinhos maiores, e depois ele viu anjos, que foi a sua primeira e segunda etapa, depois a sua terceira puxada. Então ele estava falando da segunda vinda, na mensagem, senhores, é este o tempo? Foi uma pergunta. Veja só, a igreja estava dormindo, a igreja estava descansando, estava acomodada. A igreja pensou que primeira e segunda etapa era tudo. Dali era só o arrebatamento. Não, era uma mensagem para chamar a atenção
do povo para ouvir a mensagem. Os selos era a sua mensagem. O alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso não vem na primeira e segunda etapa. A igreja descansando, veja, tinha saído nas revistas, nos jornais, da Enciclopédia Britânica, por um ano, aquela foto. Agora o irmão Brana fala que Deus chamou a atenção dele sobre a foto. Ele tinha a revista em sua mão e nem ele sabia. Era algo misterioso. É como você tem a mensagem, você tem a Bíblia na sua mão e você não sabe o que tem ali dentro. Você é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ali a sua Bíblia ali diz que você tem que ser batizado, mas ele era tão fiel que ele não abriu a carta. Morreu sem saber o que estava acontecendo. E aí você carrega essa carta selada. O profeta vem e rompe os selos, revela os selos, onde está a vida, onde está a morte, mostra quem é a besta, mostra quem é o anticristo, mostra o que é a igreja católica, mostra o que é as denominações. O irmão Brano não foi como Urias, não, ele rompeu o selo, ele abriu a carta. Você ainda tem uma Bíblia fechada. Você ainda tem os selos fechados. Você apenas lê, mas não entende. É necessário um profeta. Então a importância dessa foto. Eu estava pensando na importância. Depois da revelação dos selos, o irmão Brana começa a mencionar nas suas mensagens de 63, 64 e 65 sobre esses 7 anjos, sobre os 7 selos, sobre a fotografia. Na mensagem tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, ele diz, 89, agora, esta foto, eu estava de pé, olhando para ela e eu estava de pé no meu quarto. Algo disse, Deus, o Senhor Jesus disse, vire-a para a direita. Eu escutei. O Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, o Criador do visível e do invisível, ali naquele quarto falando com ele sobre a foto. Ia ter que pegar uma foto e ia mostrar para vocês. Mas ela está aqui. Vire para a direita. Eu ia falar esta manhã sobre o Éden de Satanás. Muitos de vocês têm a fita disso, o Éden de Satanás. Ele fez outro jardim do Éden e levou 6.000 anos para fazê-lo. Do mesmo modo que Deus fez o seu no princípio. Deus fez seu Éden e Satanás o corrompeu. Agora Satanás fez seu próprio Éden e Deus vai destruí-lo, isso mesmo, e estabeleceu o seu. Pensei de pregar sobre isto. Algo me disse, vire à direita. Está com a foto. Mas ele não estava olhando do ângulo correto. É com você, não está escutando essa mensagem da forma certa. Porque às vezes você está escutando com outro espírito. É como as pessoas até hoje não conseguem ver, é só uma nuvem que eles veem. Mas quando o irmão Brana virou, ele viu mais do que a nuvem. Ele viu o Senhor Jesus coroado. O que ele viu ali? Viu sua barba, viu seus olhos, viu seu nariz. Ele ouviu como Ofeme tinha desenhado. A foto mais parecida. Eu pensei, talvez essa voz queira dizer para virá-la para a direita.
E quando verei, vocês veem o que é a cabeça de Cristo de Offerman. Aos 33 anos, aqui, veja sua barba escura, sua face, seus olhos, seu nariz e tudo mais. Veja a parte em seu cabelo aparecendo aqui. Estava na revista Life, Ciência, por todos os Estados Unidos. Algo sobrenatural. E a igreja não viu. A igreja não enxergou. E ele já tinha falado isso em dezembro. Em dezembro ele tinha falado. Ele tinha pregado. Eles tinham revista, mas não viram. E ele está de peruca, com essa peruca branca de anjo, para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é a verdade. Ele vindicando o seu profeta, vindicando a sua mensagem, mostrando o Apocalipse capítulo 1, verso 10, que ele é o alfa, o ômega. Ele foi o alfa, lá nos dias de Jesus, que veio para morrer, agora é o ômega, Deus mesmo. Ah, glória a Deus. Então, ele é o supremo juiz do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus, nada menos que Deus. Agora ele desce. Daniel 7, 13, 14, ele desce. E o profeta diz na Zera que ele se funde. E para fundir, não se funde plástico com ferro, plástico com ouro. Tem que ser do mesmo material. Era Deus mesmo. Era a mesma palavra. Quando você recebe o Espírito Santo, porque sua alma vem de Deus, e é Deus que desce, e Deus funde com sua alma. Por isso as pessoas entram em desespero para receber o Espírito Santo na alma, para que Deus funda, more, fique ali, seja Senhor de sua vida. O juiz supremo, ele é Deus, expressado em forma humana, chamado Filho de Deus, porque o Filho foi a máscara. Não é um outro Deus, não, foi só a máscara. Deus é luz, Jesus foi só a lâmpada. Foi só a lâmpada para segurar aquela luz ali, para alumiar o meu e o seu caminho. Apocalipse 22, 23, ou 21, 23. Agora, e se isso não faz nossa mensagem exatamente certa, identificada pela Escritura, identificada em serviço, identificada por sua presença, o mesmo ontem, hoje, eternamente? Portanto, esses 7 selos são a verdade. Irmãos, pode discordar deles, mas apenas sente-se, estude de coração aberto uma vez e apenas deixe que o Espírito Santo o conduza. Ore. Se você não crê nessa mensagem de João, pare para ouvir. Mas não ouça só, ore. Seja humilde. E diga: Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo ouça através de mim. Porque eu sou homem. Eu nasci em pecado, eu vim ao mundo falando mentiras. Eu quero o Senhor, seu Espírito Santo. Quero que o Senhor veja através dos meus olhos, pense através dos meus pensamentos, sinta e ame através do meu coração. E qual é a atração sobre a montanha? 141. Lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Ele disse: e eles vieram, eu estava tirando o carrapicho da calça,
quando levanta os olhos, 7 anjos. Você já pensou, você vê 7 anjos diante de você? E eles vieram como um nevoeiro da terra e levaram a 48 quilômetros de altura. Porque 40 é o número de julgamento. Não vou mexer muito nesses números. Mas vamos lá. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para a montanha e começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura, e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. Por isso estamos falando a nuvem do juízo. O 40 está ali, que é juízo. Depois eu vou mostrar para você. Outro dia lá de pé, virei a foto para a direita. E ali está Jesus. E ali está Jesus. Como ele estava nas 7 eras da igreja. Com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Isso é Apocalipse 10, 1 a 7. Agora, imagine quando João come o livrinho. Ele come deidade. Ele come deidade suprema, ele come tudo. Ele come, o homem vive de toda a palavra. Ele come toda a palavra. Sua mensagem é graça, é juízo. Você está vendo a importância da foto? E vamos levar um pouquinho a voz, a importância da voz. Como diz o salmista, a voz de Deus faz as coças parir. A voz de Deus para as ondas do mar. A voz de Deus disse, haja luz. A voz de Deus disse, haja esquilo. A voz de Deus hoje está na esposa. Não é qualquer voz. Vocês aí na África, quando ouviram a terceira puxada, pregada pelo pastor Osmar, não assustou? Não despertou? Não deixaram suas igrejas tão boas que estavam seguindo, de bons companheirismo? Mas vocês descobriram a verdade. Vocês estavam presos em sistemas. E Deus os tirou do sistema de homem. Porque ali você ia entrar só na grande tribulação. E Apocalipse 10, 8 a 11 te leva ao arrebatamento. Porque você come deidade. Deus mesmo, o pão da vida, o maná do céu, a água viva. E então ele disse, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o juiz, o supremo juiz de toda a eternidade. Aquele pequeno homem chamado Elias, o juiz de toda a eternidade estava nele. Ele podia dizer, não vai chover por 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Ele chamou a chuva depois. Todo-Poderoso estava ali, escondido em Elias. Onde as pessoas ignoram Deus, escondido em um ser humano. E quando o homem vai, fica a voz.
Só vai o homem. Deus só leva o homem, não o espírito. E o que acontece 40 anos depois? Nós vamos chegar lá. Às vezes eu prolongo muito, mas ajuda vocês. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá a luz do tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Agora, a terceira puxada é uma mensagem de juízo. Nós não descobrimos até ontem, até hoje. Você pode ver que depois da partida do irmão Branham, o povo não descobriu a terceira etapa. Eles pensaram que a terceira etapa era a ordem da igreja, como eu estava vendo um pregador pregando hoje. Que a terceira puxada era a ordem da igreja, botar as coisas tudo em ordem. Meu irmão, está além disto. Terceira puxada é 7 trovões revelados. É novo nome, Brana. Revelado é Deus em uma carne humana. É 7º selo que é Brana. Por isso a igreja hoje tem se tornado tão formal, tão fria, tão laodiceana. Não ora, não lê, não escuta. A mensagem alma que estão em prisão agora. Vou te mostrar que 40 é julgamento. Foi 40 anos depois dos selos que o juízo veio. Que a terceira puxada é juízo. Foi no ano 2000, 40 anos depois. 2003. Note, veja, 94. Por volta de 40 anos atrás, é que foi. Eu tenho 54, eu tinha 14. Ele está falando daquele tiro que ele levou quando tinha 14 anos. E como não tinha anestesia naquele tempo, eles colocaram ele no éter e ele se foi. Como não era batizado ainda, tinha 14 anos, não era salvo. A pessoa que não é salvo, não é batizado, ele vai para o inferno. O irmão Branham disse, ele estava morrendo, perdendo sangue, e sua alma se encontrou no inferno. E ali onde ele viu aquelas mulheres de salto alto, cabelos cortados, olhos pintados. Isso foi em 1923. Em 1963, depois da revelação dos selos, ele estava no shopping. Ele conta aqui. E quando ele viu aquelas mulheres falando inglês, espanhol, e ele olhou para elas e reconheceu que os tinha visto há 40 anos atrás, quando ele foi até o inferno. Aqueles espíritos estavam encarnados ali. Aquela conversão sobre preço, reclamações e tudo, ele ouviu lá embaixo. O pastor Joaquim dizia, você quer ver lugar de demônio é shopping. Ele dizia isso. Então, ali o irmão Branham voltou novamente. Ele viu o inferno em carne. Como Deus estava encarnado nele, está encarnado em nós, o inferno estava encarnado ali naquele shopping. Viu aquelas mulheres pintadas, roupas indecentes, mesmo que ele viu no inferno. Escute a mensagem, alma, que estão em prisão hoje. Então ele disse, eu tenho 54, eu tinha 14. Então, por volta de 40 anos atrás, esse é o número de qualquer forma do juízo. Do juízo. Vem muitas coisas na mente da gente agora. Você sabe que todos os dias começa uma geração e termina outra.
Alma que estão em prisão, 345. E se for, olhe para as Escrituras, empilhadas aqui dentro, poderia ser? A terceira puxada é para pregar os condenados eternamente que têm rejeitado a mensagem de salvação? Ele pergunta. Essa terceira puxada é para pregar os condenados que têm rejeitado a mensagem de salvação do seu dia? Bem, você diz, a igreja vai. Sim, eles irão. Eles continuarão indo adiante, exatamente do mesmo modo. O povo está indo adiante, está progredindo, está caminhando. Hoje não tem exigência, carrega uma Bíblia, anda de qualquer jeito. A verdade anda tropeçando pelas ruas, o que é reto não pode entrar, diz o profeta Isaías. São Paulo fala na sua carta, 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2 e 11. Veja, Efésios 4 e 11. Você não encontra onde ele diz que ele deu uns para apóstola, bispas, pastoras? Não! Apóstolo, profetas, evangelistas, doutores, não doutoras. Estou falando doutora do lado espiritual, não natural. No ministério, não na medicina. Na medicina você pode ser, pode ser doutora, médica, advogada, juíza, psicóloga. Agora no púlpito, não. No púlpito não tem mestra, professora da palavra aqui. Pastora da palavra? Não. Agora, para o hospital tem médica. Nós temos uma médica aqui na igreja, temos uma psicóloga, temos enfermeira, professores que dão aulas. Estamos falando de ministério. A terceira puxada. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo, com selos. O último membro tem se redimido, que foi Brana. Nós somos redimidos nele. Nossa redenção é Apocalipse 10. Ali conclui a redenção. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo traz de volta a terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía. O que ele tinha redimido, isso mesmo. Sempre tem sido essa terceira puxada. Três é perfeição. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. William, Mário, Brana, 3:7. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos. Como foi predito, como foi nos dias de Noé. Veja que Jesus volta a Gênesis novamente. Você vê que Jesus, em Mateus 24, ele volta ao princípio. Ele vem e fala do livro de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele vem e fala sobre Daniel. Ele vem para cumprir o que estava profetizado sobre ele. Mas ele fala mais da sua segunda vinda, como ômega, do que ele falou da sua primeira.
E quando ele vem no século XX, ele usa gravata, ele dirige carro. Quando ele veio como alfa, nasceu numa virgem, por obra e graça do Espírito Santo. E quando ele vem como ômega, ele nasceu através do sexo, filho de Charlie e de ela. E desde o ventre de sua mãe, ele tinha visão. Mesmo era um menino estranho, diferente, com 7 anos, o Senhor falou com ele através numa árvore. O anjo do Senhor estava na árvore, ele assustado, não sabia daquilo. O que era aquilo? Porque era uma família católica de bêbados. Ele não veio numa família metodista nem batista, não. Era uma família católica de bêbados, bandoleiros, brigões. Os Brana tinham mal fama no estado de Kentucky, na época do Velho Oeste. E Deus veio tratando com ele. Aquele vento. Ele pegou a bebida para tomar. Nunca bebas, nunca fume, ele largou. Se não fosse o Senhor, ele ia beber. Porque eles disseram, um Brana é macho, não é marica, disse o pai dele. E ele pegou o cigarro para fumar. Escutou aquele vento, era ele, era Deus. Era o mesmo que estava no quarto dizendo, vire a foto. Era o mesmo Senhor. E ele está aqui nesta tarde. Está na sua casa aí, através da internet. Está na voz de João, o representante da esposa. A mensagem que te levanta para o arrebatamento. E ele disse, a noiva está selada por dentro com Cristo, o último membro tem sido se redimido, o 7º selo traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo? Sempre tem sido essa terceira puxada. Pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando. O que estão fazendo? Deus te selou dentro, em Cristo, dos selos. E as pessoas seguem pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo certo, crendo que suas organizações estão crescendo, seguramente, e nem um raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora. A porta está fechada. Acabou-se. O livro já está em sua mão. Pense nisso. Agradeça por esse homem que te deu um livrinho do profeta, que te deu um CD do pastor Osmar para você ouvir. Agradeça por esse marido que tem te conduzido à verdade, por essa mulher que tem te conduzido à verdade. A mensagem da hora. Senão você ficaria do outro lado, lá fora. A mulher de Sem agradeceu por Sem lhe trazer para dentro da arca. Também a mulher de Cão, a mulher de Noé. Como poderia, paradoxo 107, como poderia algum cientista explicar a chuva de Noé? Quando nunca tinha caído uma gota de chuva na terra até aquele dia. Mas Noé disse que haveria uma chuva. Quando a chuva de Noé veio, contrária a toda a ciência, não havia nuvens lá em cima. Nunca houve chuva lá em cima. Eles podiam provar que não havia chuva lá em cima. Nunca tinha chovido, não tinha nuvens. E a ciência, nesse dia, se assustou com a nuvem. Quando formou nuvens, juízo. 28 de fevereiro, quando eles viram essa nuvem, 40 quilômetros de altura, juízo. 48 quilômetros, juízo. Jesus sobe
em uma nuvem. Desce em uma nuvem. A nuvem formada pelos 7 anjos. E esses anjos, seus olhos são como chama de fogo também. Porque os santos, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, os santos hão de julgar até os anjos. Vai julgar o mundo, a noiva. Vou mostrar aqui para você. Então, quando Deus abriu os céus e derramou um aguaceiro que lavou a terra, isso foi um paradoxo. Paradoxo é algo incrível, inexplicável, irracional. Hoje, quando diz aperta o play, é um paradoxo. Mombrana, quando ele partiu, ele mandou apertar o play dele. Ali estava a vida. Nós tivemos que ler suas mensagens, porque não sabíamos inglês. Mas nos países que falam inglês, eles tiveram que apertar o play dele para ouvir a voz. África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, Gana, eles ouviram sem intérprete. Nós aqui já precisamos de intérprete. Deus já levantou o irmão Silas. Hoje nós não precisamos de intérprete. Nós da língua portuguesa, brasileira, não precisa. Quando você aperta o play, já vem em português mesmo. A revelação. E ele disse, na união invisível, vocês notem Daniel 164, quando ele vem ao ancião de dia, cujo cabelo era branco como a lã, milhões de milhões vieram com ele para ministrar a ele, a noiva. Então os livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Qual era o livro da vida? Já ali há santos, a igreja, a noiva. Outro livro foi aberto. Qual era o livro da vida? Ela senta no trono para julgar. A rainha, a noiva, você, eu, da mensagem da hora, somos parte. Pai Celestial, nosso Deus, abençoa cada filho e filha. O Senhor, sua palavra diz que ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. E o Senhor trabalha no coração do filho e filha através da sua palavra, pelo Espírito Santo, curando, libertando, curando o cérebro deste irmão, essa cabeça tão dura, esse coração de pedra que não deixa o Senhor entrar. Ajuda, Senhor, a meu irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos nesta noite.